Vamos lá. Atividades para 43, sétimo ano, PET 3. Tá? Estou pedindo aqui. Observa a tabela abaixo para as atividades 1 e 2. Então, vamos observar a tabela e fazer a atividade 1 e 2. Crescimento vegetativo no Brasil, 1940 a 2010. Então está aqui o período, que está de 10 a 10 anos, a taxa de natalidade, que é o que é natalidade? Quantidade de pessoas que nascem. Taxa de mortalidade, pessoas que morrem, e o crescimento natural. Foi o crescimento, retirando aí os imigrantes, as pessoas que emigram e que migram, a diferença, que entra e que sai do país, e a diferença do que nasce e que morre. Tá? Aí chegou nessa taxa aqui. Então vamos lá. Questão 1. A população de um país ou de uma região cresce ou diminui com base em dois processos. A diferença entre nascimentos e mortes, como eu falei, e a diferença sobre migração e emigração, tá? Que entra e o que sai. Que entra e o que sai. Com base nessa afirmação, escreva com suas palavras o que é crescimento natural ou vegetativo. Então, o que é crescimento natural? Já lhe falei. Né? É a diferença entre somar lá a quantidade de imigrantes que entram, a quantidade que sai, e depois a quantidade de pessoas da mortalidade, né, que morrem, e a taxa de natalidade que nasce. Essa diferença é o crescimento natural ou vegetativo. Tá? Essa está muito fácil, o texto está simplificando bastante lá esse exemplo. 2. Qual foi o período de maior e o menor crescimento vegetativo no Brasil? Então é só olhar na tabelinha, né? Vamos voltar na tabelinha lá. Período de maior. Ó, crescimento natural. Certo? Vegetativo. Qual que é o maior aqui? Qual foi o período maior? Ó, década de 50 a 60, aqui, ó. 2,90. Certo? E o menor? Aqui, ó. Década de 2000 a 2010. Foi 1,17. Ok? É muito fácil também essa. Letra B. Ao comparar as taxas de natalidade com as de mortalidade no Brasil no período de 1940 a 2010, o que você conclui? Então vamos voltar lá, na tabelinha. Então, taxa de natalidade de 1940 a 2010. Olha o que está acontecendo com ela. Olha, tá? 44,4, 43,2, 38,7, 33, 26, 24, caiu para 18. Então tá, a taxa de natalidade está caindo, certo? Vamos olhar a taxa de mortalidade aqui, ó. Mortalidade 20,9, 14,2, 9,8 também está caindo, tá? Está caindo. Consequentemente, o crescimento natural vai fazer o quê? A tendência é cair, né? Ó, 2,35 foi para 1,17. Tá? Teve alguns aumentos aqui, mas foram pontuais, devido aqui a taxa aqui de mortalidade ter caído e a de natalidade ter mantido, tá vendo? 43,38 diminuiu pouco. 14, de 20 para 14 já é muito. 14 para 9,8 também é muito. Então, aí por isso que ela ficou alta aqui nessas três décadas. Depois diminuiu. Então vamos lá. Está perguntando. Ao comparar as taxas de natalidade com as de mortalidade do Brasil no período de 1940 a 2010, o que você conclui? Tá. Taxa de natalidade e mortalidade 1940 e 2010. Então vamos lá. 1940. Natalidade e mortalidade 44, 20. Então a taxa alta, 44,4, a outra mortalidade 20,9. Já de 2010, de 44 caiu para 18, natalidade. E a de mortalidade de 20 caiu para 6. O que isso significa? Está nascendo menos, tá? A população está crescendo menos. Em contrapartida, está morrendo menos também. Por quê? Devido ao quê? O aumento da qualidade de vida, certo?
aumentou a qualidade de vida, ó, 1940, você imagina como é que era a qualidade de vida naquela época. Morriam muitas crianças aqui, ó, 20,9, certo? Agora, em 2010, já tem já o avanço da medicina, certo? Saneamento básico, isso tudo aí, ele contribui para que a taxa de mortalidade caia. Certo? Foi o que aconteceu aqui, ó, caiu de 20,9 para 6,35, bastante. Ao mesmo tempo, a taxa de natalidade, 44, caiu para 18. Isso também por quê? Nessa época aqui, ó, a maioria das mulheres não trabalhavam, certo? Quando a mulher começou a entrar no mercado de trabalho, já a taxa começou a cair. Também é um dos fatores. A introdução da mulher no mercado de trabalho aí, que contribui para a taxa de natalidade também cair. As condições de vida na cidade, que são diferentes do campo. No campo você tinha famílias numerosas, com 8, 9, até 10 filhos. Na cidade, não. Na cidade caiu para 2, 3, no máximo 4 aí. E agora está caindo mais. Aqui, ó. 1,17 crescimento natural. Nessa época, em 1940, estava 2,35. O dobro, certo? Então, a resposta é essa aí. Ó, questão 3 aqui, questão 3. Observe as fotografias acerca das composições familiares e faça o que é pedido. Então, vamos lá. Tem duas fotos aqui. Uma da família em Paranaguá, Piauí, cerca de 1911. A outra, em Belo Horizonte, 2019. Olha a diferença. O que a gente pode deduzir aqui? Olha o tamanho dessa família. Não dá nem para contar, né? Olha, difícil até para contar aqui a quantidade de pessoas. Agora aqui, uma família, 3 pessoas, certo? Um casal e um filho. Então vamos lá, o que está pedindo? Quais diferenças você percebe entre as famílias retratadas? Bom, a primeira delas é óbvia, né? A quantidade de pessoas, quantidade de filhos, certo? Essa aqui, ó, vou tentar contar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37. Bom, aqui tem filhos e netos também. Tá tudo incluído, certo? Uma família. Mas 37 pessoas, aqui 3 pessoas. Então, a quantidade de pessoas. Primeira coisa que a gente observa. O que mais? A gente pode observar aqui nessa foto. A diferença do que eu falei, da taxa. Nessa época aqui, a quantidade de filhos que as famílias tinham era bem maior, certo? Aqui, a gente pode aqui, ó, olhando pela foto aqui, a gente pode deduzir, por exemplo, que tem um casal, que parece que é essa senhora aqui e esse senhor aqui, que são os matriarcas aí, o resto é filho, certo? Mas a quantidade de filhos também é grande. E aqui os menores pode ser neto. Mas pode concluir o quê? Que em 1911 a taxa de natalidade era bem superior à que temos aqui hoje nessa foto, 2019, certo? Então, as diferenças aí pode ser duas aí, já tá bom, mas tem mais, tá? Vamos lá. Estabeleça uma relação entre as fotografias e o que foi estudado nessa semana. Pesquise ou converse com seus familiares sobre o que motivou essa nova composição familiar. Então, o que você acha que levou, eu já dei umas dicas aí, as famílias de hoje em dia, terem menos filhos do que as famílias, por exemplo, dos seus avós, dos bisavós, certo? Até da sua mãe, por exemplo. Sua mãe, seu pai. O que levou agora as famílias atuais, o que leva as famílias atuais a ter menos filhos? Então, vários fatores, certo? As condições de vida na cidade, essa aqui, ó, dá para você ver.
A família, com certeza, morava numa área rural, certo? Aqui já é uma cidade, a família mora na cidade. As condições de vida são piores, porque você tem que... mais caro viver na cidade do que na área rural, certo? Você tem uma série de fatores de transporte, alimentação mais cara, tá? Então, uma série de fatores que levam as pessoas a terem menos filhos. Aqui tinha que ter mais filhos porque mão de obra. Quanto mais filho, mais mão de obra para trabalhar no campo, certo? Na cidade não tem isso. Quanto mais filho, mais despesa, certo? Pagar plano de saúde, escola, alimentação. Então, levar em conta isso aí também, tá? Aí você vai pesquisar, conversar com seus familiares e, com as suas palavras, vai compor aqui um pequeno texto aí. Ok? Ó, observa o mapa para realizar atividades 4 e 5. Então, vamos lá. Mapinha aqui. Brasil. Distribuição da população absoluta. 2010. Tá? O que é a população absoluta? População total. 190.755.799. Então, estou mapinha aqui. Estou mostrando a distribuição da população brasileira. Certo? Eu tenho até um vídeo sobre essa matéria aí. Vou deixar no card aqui em cima aqui. Bom, então vamos lá. O que está pedindo aqui? 45 vezes 4. Observe o nosso estado de Minas Gerais e identifique as áreas que apresentam maior concentração populacional. Edite seu caderno. Então você vai observar aqui. Esse mapinha aqui não está bom para fazer isso, né? Vamos tentar aqui. Ó, Minas Gerais, certo? Aqui. Bom, a área de maior concentração, qual que é aqui? Ó? Aqui é a capital. Belo Horizonte está bem aqui em cima. Então, Belo Horizonte é a região metropolitana, a gente pode observar aqui, certo? As áreas de maior consideração. Tem aqui também uma área aqui pequenininha aqui, deve ser Uberlândia, Uberaba, áreazinha assim. Mas a maior é essa mancha aqui, certo? Que compreende a região metropolitana de Belo Horizonte. Bom, pergunta 5. Por que existe maior concentração populacional brasileira no seu litoral e menor na região norte? Pesquise se for possível, converse com seus familiares. Então vamos lá. Também no videozinho que eu fiz, falando sobre população e distribuição, fala sobre isso. Por que a população brasileira está distribuída de forma desigual? Olha aqui, a mancha, as manchas aqui. Já na região norte, olha a diferença. Muito mais branco, né? Você observa aqui, ó. Muito mais claro o mapa. Bom, isso é devido a fatores históricos também. Porque o Brasil foi colonizado pelos portugueses, certo? Tudo começou no litoral. Foi na Bahia, lá, Porto Seguro. Então, ele foi colonizado na faixa litorânea, que era mais fácil. Certo? E isso levou o quê? A concentração da população nessa faixa aqui. Ó. Compreende? Vai do sul do país até lá em cima, ó, até Belém do Pará. Certo? Então, está mais concentrada na faixa litorânea até 300 quilômetros. Mais ou menos 300 quilômetros. Adentrando aqui ao continente, certo? Se concentra a maior parte da população brasileira. E no norte do país, nós temos aqui grandes vazios demográficos. Certo? A quantidade, aqui ó, 1 ponto é igual a 10 mil habitantes. Olha a diferença aqui, ó. Região sudeste, por exemplo, olha São Paulo. E certo? Nordeste aqui, ó. Litoralzinho aqui. Então, e olha o norte do país. Certo? A região Amazônia. O estado da Amazônia, olha só a diferença. Pontinhos lá, aqui, outro lá, bem espaçado. Então, grandes vazios demográficos. Certo? Em contrapartida,
no sudeste, nordeste e sul do país, a maior parte da concentração da população brasileira que está aqui. Tá? Brasília também, Brasília é uma mancha bem grande. Então vamos lá. E acabou. Então essa aí foi o PET 3 da primeira semana do 7º ano. Se tiver alguma dúvida, deixe nos comentários, ok? Que a gente tira para vocês. Beleza? Tchau, tchau.